É porque, assim, você acabou de fazer várias críticas, inclusive à própria Bíblia, e para os cristãos hoje, não é coerente ver alguém que diz ser o Cristo, ou o próprio Cristo, falar que a Bíblia tem contos, tem histórias. Por que você não concorda completamente com o texto sagrado? Então vamos lá. O texto é sagrado. A Bíblia é sagrada. Sim. Só que no interior dela foram colocadas coisas, por exemplo. Então eu vou incentivar, biblicamente, que todos os homens pratiquem sexo com as filhas. Está de acordo? Não. Lá na Bíblia está escrito que Ló fecundou as duas filhas. Então se eu for seguir a Bíblia sem pedir a bênção, a anuência do pai, então eu vou dizer que é normal matar mulheres e crianças. Normal. Então, aí, agora tu tem que pedir. Preste bem atenção. Essas pessoas que levam a Bíblia ao pé da letra são candidatas a assassinatos, candidatas a cometer crimes, porque elas encontram respaldo na Bíblia. Então, a Bíblia tem que ser lida, pedida pelo pai. Eu ensino uma coisa, eu vou dizer uma coisa ainda sobre a Bíblia agora. Todos os que se dizem cristãos e não são cristãos genuínos, todos os que se dizem cristão e não fazem o que eu mandei a 2 mil anos, o que eu ensinei a 2 mil anos, não são cristãos. Porque a parte principal do meu ensinamento, eles fogem. Eu disse há 2 mil anos, isso está em Mateus 6, versículo 6, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoe. Então, ninguém em lugar nenhum para orar, senão, Pai, não é proibido. Só que os que se dizem cristãos não são cristãos, são jesuítas que seguem Jesus. Jesus é um nome obsoleto. Meu nome não é Inri, nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Então, eles se dizem cristãos e estão à mercê de equívocos que está na Bíblia. Na Bíblia, essa Bíblia que é sagrada assim, também se alguém segue a Bíblia, vai virar ateu. Porque lá na Bíblia está escrito que Deus se enganara, se arrependera de criar o homem, se arrependera do dilúvio. Não a pessoa vai dizer um Deus que se arrepende de tudo. Esse não é o Deus. E não é mesmo o meu Deus. Meu Pai, Senhor e Deus, é o supremo criador do universo, o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Então, o meu Pai, Senhor e Deus, preste atenção. Tá. Ele habita em todos os corpos que se movem sobre a Terra, não são humanos. Ele é onipresente. Então, se ele é onipresente, me responda, por favor, por que, já que ele está vivificando as células do teu corpo, as partículas do teu sangue, tu estás aí vivo porque ele está te dando vida. Então, por que tu precisas sair de casa e procurar ir lá numa Arapuca, dar 10% do teu salário para um sem vergonha que está lá, dando risada nas suas costas? Eu disse há 2 mil anos que eu sou o caminho, que ninguém vem ao meu Pai senão por mim. Continua sendo o mesmo. Então, eu ensino que deve orar no quarto. Não é proibido. Eu não estou dizendo que é proibido ir numa igreja. Pode ir. Só que é como se fosse um clube. Porque lá, na verdade, hoje em dia, tem um dos clubes mais barulhentos que existe. Então, eu deixei bem claro, há 2 mil anos, que para os meus filhos, os cristãos, deveriam orar no quarto, a porta fechada. É isso que gerou muito ódio contra mim, por eu dizer isso. Imagina, eu disse que não era para ficar em pé na sinagoga, chamando atenção. Presta atenção em Mateus 6, versículo 6. Aí, por conta disso, eu fui muito mais odiado, e por conta deste mandamento, destas instruções, é que começaram a confabular como fazer para se livrar fisicamente de mim. Foi quando eles viram que muitas pessoas iam deixar de trazer uma vaca. Também tinha trazer uma vaca, um boi para pagar pecado na sinagoga. E se não trouxesse vaca ou boi, então, se não era criador de vaca, tinha que trazer dinheiro para comprar uma vaca. Sim. E adivinha o que faziam com o dinheiro que era para comprar uma vaca? Eles ficavam. Logo, eu não tem história bíblica que tinha uma fila de vaca, centenas de vacas na frente da sinagoga. Não, alguns davam uma vaca que tinha, e os que não tinham, eles tinham que dar o dinheiro. E o dinheiro ia para a bolsa dos príncipes do Sinédrio. Quem quiser entender, claro, uma parte. Como hoje em dia também nas igrejas, uma parte eles botam no bolso e o restante eles fazem algumas coisas assim, dão uma adornadinha na arapuca para aumentar a clientela.
Bom, se tu quiseres compreender o que eu estou falando, essa é a realidade. Então, daí tudo mudaram por conta própria. A outra coisa, já que estamos falando em Bíblia, agora vamos lá. A Bíblia Sagrada, né? Então tá. Vamos lá, a Bíblia Sagrada, que eu reconheço, inclusive a Bíblia dos fariseus, dos jesuítas fariseus, falta 7 livros. Né? Com que autoridade, não sei, do demônio só, que eles puderam dizer que a Bíblia deles só tem 7 livros, os outros são apócrifos. Como? Como é que ele pode declarar um dos livros de sociologia mais perfeito, mais metafísico, o livro de Eclesiástico, na Bíblia católica? E eles dizem que tudo isso é apócrifo. Muito bem, aí para mostrar a prepotência dos enganadores, dos falsos profetas, que eu anunciei que eles viriam. Eu disse, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse, eu disse. Mateus 24, versículos 5 e 24. Então, eu já avisei. Agora, quem caiu na baba deles, caiu por conta própria. Porque eu deixei tudo claro há 2000 anos. Que eu viria com o nome novo, Apocalipse 3, versículo 12. Que também disse, prepare-te para receber-me. Porque virei a ti como ladrão e não saberás que hora virei a ti. Apocalipse 3, versículo 3. Agora mesmo, estou entrando na casa de pessoas que não queriam me ver. Agora, estou entrando na casa de pessoas que alguma criança ligou o aparelho e pessoas que não queriam me ver, mas são obrigadas. Estou entrando como um ladrão na casa deles. Todo olho verá. E todo olho me verá, mas isso quando eu estiver mais adiante com cabelo branco, como está em Apocalipse 1:14. 1:14, cabelo branco, e todo olho me verá. Você sabe que eu estou há 50 e poucos anos de vida pública. E faz mais de 40 que eu fundei a SOST, que é o Reino de Deus Organizado na Terra, por ordem do Altíssimo. E ela foi fundada, ela foi decretada dentro da Catedral de Belém num momento único, revolucionário, com a testemunha de 10 mil pessoas de dentro do lado de fora da Catedral. Fui ali, depois eu desfilei para o povo, depois é óbvio que me levaram para detenção, é óbvio que lá eu tinha que receber, dar a bênção para os presos lá também. Eu tinha que, durante 15 dias eu recebia para ver foto no livro Despertador aí, todo dia vinha pessoas tomar a bênção lá, enfim. Essa parte, então, eu já falei. Se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade. Mostra para eles um instante onde é que está. Mostra para eles assim. O ato libertário, que o Henry acabou de dizer, está disponível aqui no livro Despertador Explosivo, volume 1, gratuitamente no site henricristo.org.br ou henricristo.net. Tem centenas de ilustrações, inclusive ele sendo detido aqui no Camburão, com Pio Varela, seu fiel escudeiro. Tá aí. O restante eles podem ler lá, ver, é gratuito. Né? Tudo isso é história, uma história que ninguém pode mudar, não pode apagar. Fui ao Vaticano por ordem do meu Pai, Senhor e Deus, para decretar uma sentença lá dentro daquela arapuca grande. Quem quiser entender, entenda. Essa é a realidade. A realidade, crua e nua. Tem as fotos que não mentem. Não deixa mentir. Fique à vontade. Mas, Henrique, você acabou de fazer uma crítica dizendo que os cristãos não precisam ir à igreja, eles devem ficar no quarto e orar, como você bem mandou. Eles podem ir, mas para falar com Deus, não vai falar com Deus no meio daquela barulheira. Então, eu ainda quero acrescentar que recentemente eu vi um parlamentar na Inglaterra que morreu assassinado dentro da igreja. E aqui no Brasil também já aconteceu isso. Então, o lugar de falar com Deus não é a igreja. O melhor lugar é no quarto, como eu ensinei. E ainda com a porta fechada, porque um amigo na tua casa, tu pode ter contato com Deus e os teus parentes não crerem em ti. Achar que tu és louco, então tu tem que fechar a porta para não interromper o teu contato com o teu Pai, Senhor e Deus. Entendeu? Então, essa é a realidade. Agora, na igreja, nas igrejas, vai fazer o que lá nas igrejas? Vamos pedir esmola, chantagear o dízimo. É isso. E as igrejas, estou vendo que tu és uma pessoa lúcida. Tu deve ter percebido, né? Que há 2000 anos eu não tinha, além do meu corpo. E agora também, minha única posse terrenal é o meu corpo. E para que aviões? Para que padreco, pastor tem que ter avião? Tem que ter esse luxo todo que eles usam. Para quê? Se meu pai disse que a simplicidade é o último estágio da sabedoria. Então, se alguém quiser viver bem na terra, simplicidade não significa pobreza, não. Tu pode viver bem confortável, pode ter teu trabalho, mas só que não precisa ficar ostentando, né? Para humilhar os pobres, humilhar os inválidos, os que não têm. Né?
Então, a igreja é um lugar, inclusive, só para a tua informação, já que perguntaste por que não ir na igreja. A igreja hoje está muito diferente, mas antigamente as pessoas iam na igreja, principalmente nas igrejas, assim, tipo Belo Horizonte, Brasília. Antigamente, as madames iam na igreja para mostrar, comprar um vestido novo. Entende? Era isso para isso que iam na igreja, para se mostrar. Era um lugar de encontrar por motivos físicos, profanos. Olha, eu sei de coisas que aconteceram dentro da igreja que eu até prefiro deixar passar. Mas que eu vi coisas, então ir na igreja para participar, para ser testemunha de coisas horrorosas. E outra coisa, é bom que saibam, na igreja existe a discriminação social. Se tu és pobre, tu vai lá na igreja, tu é manuseado, utilizado como um boneco. No caso dessas igrejas de evangélicas. Daí eles utilizam para tu contar bênção, etc. Te falam fora que tem que contar a bênção, tá? Tem que contar que tem uma bênção, para pegar os novos incautos. Então, se você vai sair de casa, gastar gasolina para ir na igreja e por dentro falar com teu Pai, Senhor Deus, tu no teu quarto, e quando tu ora no quarto, se tu não sabes, fica sabendo o que vai acontecer quando tu orar no teu quarto. Se tu orar no teu quarto com a porta fechada, que ninguém interrompe, ele banha o teu quarto de energia tão forte que depois ela se espalha para a casa toda. Até aqueles teus parentes que não creem mesmo, que não podem ser beneficiados se tu orar no teu quarto com a porta fechada. Então, cristãos genuínos, eu digo cristãos genuínos são aqueles que fazem o que eu ensinei. Orar no quarto com a porta. Mas isso não impede tu ir numa montanha, ou tu fazendo um piquenique em algum lugar e ver um lugar bonito e tiver um pouco de paz, orar lá também para o Pai. Em qualquer lugar tu pode orar para o Pai, mas de preferência sempre em particular. Eu oro aqui em público para ensinar os filhos, eu tenho a obrigação de ensinar. Mas tu que me ouves, ora reservadamente no quarto, com a porta fechada, vai sentir no teu corpo a presença dele, que ele é onipresente, mas daquela hora tu orar com ele, vai sentir a viva presença dele se manifestando. E orar ao Pai, mirando o infinito, com os olhos abertos, que eles mandaram fechar os olhos, porque eles querem que você fique nas trevas. Tem que abrir os olhos, orar com os olhos abertos, invocando. Tu transcende o teto. Se tu orar com os olhos abertos, tu passa pelo teto dos teus olhos e eles alcançam o infinito. Esse é o conselho que eu dou. E a casa toda onde tu mora fica sob essa energia positiva, que tem todos a minha paz. Pode perguntar. Lá daqui uns 20, 30 minutos, eu vou pedir ao Pai uma bênção, né? Vou responder mais perguntas, mas depois tem que pedir uma Pai uma bênção, passar uma mensagem. Pode continuar.